Aleluia. Quarta-feira passada eu estava aqui e quando o pastor Gustavo subiu, assim que ele subiu, Deus me deu uma palavra. Falei, será que é hoje, Senhor? Mas não, quando terminou o culto, pastor Camargo, o senhor pode pregar no domingo? Falei, amém. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, nesta manhã, nesta noite, acostumado a falar de manhã. Mateus, se eu fosse você, começava a exaltar a Deus, festejar, celebrar pela sua vitória, porque Deus está conosco. A palavra de Deus disse que aonde estiver 2, 3 reunidos no nome dEle, Ele está no meio. Se tiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele está no meio. Então é impossível Deus estar no meio da sua igreja e nada acontecer. É impossível Deus estar em um lugar e não haver milagres, e não haver salvação, e não haver cura, e não haver libertação, e não haver transformação, e não haver perdão, e não haver misericórdia, e não haver graça, e não haver favor de Deus. É impossível Deus estar no ambiente e essas coisas não acontecer. Aleluia, e Ele está aqui. Glória a Jesus. Mateus capítulo 14, é uma passagem conhecida, 14 e o versículo 13. Quem achou diz amém. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram da cidade seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Mande a multidão embora, para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisa ir embora, dê vocês mesmo de comer a eles. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: traga este pães e peixe aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre as relvas, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes deram à multidão. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram era cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Os irmãos acreditam nessa história? Deus é fiel. O pouco na mão de Deus é muito. Tinha um tema, mas não está aqui. Mas amém. Apareceu, está vendo? Já estava murmurando. O que você tem para oferecer ao Senhor? Aleluia. O que você tem para conhecer, para oferecer ao Senhor? Aleluia. Mas o que eu vou parar aqui, que me chamou a atenção aqui, é o versículo 13, que é onde a gente começou a ler, que diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Ao saberem disso, a multidão vieram da cidade seguindo-o por terra.
Então vazou a informação aqui que Jesus tinha chamado os seus discípulos para ir para um lugar afastado. Mas o versículo antes, eu quero ler aqui, porque eu quero parar um pouquinho aqui, neste versículo 12, porque Jesus diz, Jesus no 13, Jesus ouvindo isto, retirou-se. Ouvindo o quê? Jesus ouvindo isto, retirou-se. Ouvindo o quê? É que no versículo 12, então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e sepultaram, depois foram e anunciaram isso a Jesus. Então quando Jesus ouviu a notícia, quando Jesus recebeu a notícia que os discípulos trouxeram para ele, ele convidou os seus discípulos, olha, vamos para um lugar aqui deserto, vamos fora da cidade, vamos para um lugar mais fora, mais afastado, vamos ali, que eu quero ficar um pouco ali, né, só com vocês, para a gente estar dialogando. E ele estava falando isso, mas a multidão soube que ele ia para um lugar. Mas o que eu quero dizer aqui é que os discípulos estavam vindo de um enterro. Eles foram enterrar João o Batista. Por quê? Qual foi a morte de João? João era um homem de Deus. João era o pregador do Evangelho. João era aquele homem, aquele profeta, aquele apóstolo da verdade, que pregava a verdade, que pregava a palavra de Deus. E certa feita, ele enfrentou ali o rei Herodes. Ele disse uma verdade para ele. Era um homem que não tinha medo de falar a verdade. Ele tinha compromisso com a palavra de Deus. Ele tinha compromisso em pregar o evangelho genuíno. Ele tinha um compromisso de pregar a palavra como ela é. Ele não fazia a rodeio. Então ele disse para o rei: olha, não é bom que você continue com esta mulher, porque ela não é sua, ela é do seu irmão. Isso não é lícito. Pastor, você está saindo fora da mensagem? Não, nós vamos chegar lá, irmão. Nós vamos chegar lá. Não é lícito. Ele colocou ele então na prisão, e ele estava preso. E chegou a época natalícia, aonde o rei deu a festa. E ali houve uma filha de Herodita que dançou de maneiras que ele lhe agradou aos seus olhos. E ele ficou tão feliz, tão maravilhado de ver aquela menina dançando, que ele disse precipitadamente: você pode pedir o que você quiser que eu vou fazer. Ela, incitada pela mãe, ela disse: eu quero a cabeça de João Batista aqui num prato. E ele se entristeceu muito, porque ele tinha dado uma palavra, que ela poderia pedir o que ela quisesse, que ele o faria. E quando ele recebeu este pedido, ele se entristeceu, mas deu uma palavra, e foi e fez, e foi lá e decapitou João na prisão, e trouxe a cabeça de João para a menina, e a menina foi e entregou para a sua mãe, e ela ficou toda feliz. Então, aí agora os discípulos pegam o corpo de João e vai e sepulta. E depois regressa e fala para Jesus o que havia acontecido. Então, aí começa agora aqui no versículo 13. E depois disso, aí Jesus convida os discípulos para ir para um lugar à parte, porque ele queria estar ali. Depois dessa notícia que João era um discípulo muito amado
de Jesus, muito íntimo. E ele, diante desta notícia, ele chamou os discípulos, vamos para ali. E aí, ele achando que só estaria os discípulos, mas a multidão sedenta, a multidão faminta, só sabe que aonde Jesus está, há abundância de palavra. As multidão sabia, elas ficavam atentas, elas ficavam ligadas. A multidão estava sempre atento para saber aonde Jesus estava caminhando, porque elas queriam estar com Jesus, elas queriam estar perto de Jesus. Não me pergunta como elas souberam que Jesus tinha chamado os discípulos para ir à parte. Eles descobriram. Jesus agora entra no barco, mas os discípulos, e vai para um lugar à parte, deserto. Só que quando Jesus chega lá, a grande multidão já o esperava. E Jesus vendo aquilo, Jesus que achou que ia ter um tempo para falar com o Pai à parte, chegou ali, viu aquela multidão sedenta, esperando ele, e ele teve grande compaixão daquela multidão, e ali agora começou a pregar aquilo que ele sabia, a palavra, começou a aconselhar, ele começou agora a dar direção para aqueles que não tinham direção, ele começou agora a dar direcionamento para aquelas multidões, ele começou agora a curar aqueles enfermos que ali chegaram, ele começou agora a libertar os cativos, ele começou agora a trazer paz aos corações daqueles que estavam aflitos, ele começou agora a trazer a alegria, ele começou agora a trazer um refrigério, de maneiras que ele começou a pregar, começou a falar, e o tempo foi passando. Depois de uma notícia ruim, agora Jesus está ali diante daquela multidão, pregando a palavra, anunciando a palavra, testificando de tudo e curando, e dando esperança para aquela multidão. Quantas pessoas estão caminhando hoje sem esperança? Quantas pessoas estão andando hoje sem direção? Quantas pessoas estão andando, fazendo aquilo, o que vem na mente, sem pensar, sem planejar, e as consequências chegam, e ele não sabe por quê? Estamos vivendo os dias difíceis, estamos vivendo os dias tenebrosos, estamos vivendo um dia complicadíssimo, onde a correria vai e vem, dia após dia, mês após mês, ano após ano. Ontem mesmo era Natal, ontem era janeiro, já estamos já no início de setembro. E o que eu e você temos feito para Deus? Qual tem sido a sua ocupação no reino de Deus? Quais têm sido as suas atividades na obra de Deus? Quais têm sido o seu trabalho nesta caminhada com Deus? O que você tem oferecido ao Senhor no longo do dia? O que você tem oferecido ao Senhor? Nós estamos vivendo um evangelho só de me dá, e Ele dá. Mas para que Ele dá, eu preciso estar com a minha vida em dias. Eu preciso estar com o meu altar em dias. Eu não posso estar vivendo uma vida dupla. Eu não posso estar vivendo no pecado. Eu não posso estar vivendo na prática do pecado. Eu não posso ter uma vida de mentira. Eu não posso ter uma vida de engano. E eu vou falar para você que não, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória, Deus vai... Não, João falava, raça de víbora, se arrependa e se converta. Ele pregava a verdade, ele pregava o evangelho como deveria ser.
Ele não era político. Ele não era político, ele não estava preocupado em ter a casa cheia, não. O negócio dele era falar a verdade. É falar a verdade. Se você está vivendo uma vida de pecado, uma vida adúltera, uma vida de mentira, uma vida de engano, uma vida de roubo, como Deus vai te abençoar? Não. Como Deus vai te dar vitória? Não. Mas hoje esse culto é um culto fé, é um culto só da... Não, irmão. Mas para que nós saímos daqui em vitória, nós temos que fazer uma análise da nossa vida. Nós temos que olhar para dentro de nós, fazer um exame retrospectivo e ver como que está lá dentro, como que está o nosso interior, para que Deus possa fazer, para que Deus possa agir. Não dá para continuar no erro. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a gente morre para o mundo, a gente morre para o pecado, e a gente torna uma nova criatura. Nos tornamos filho de Deus, para fazer a sua vontade. E ali Jesus estava ensinando este povo, Jesus estava curando esse povo, Jesus estava transformando vida ali. É o que Ele vai fazer nesta noite, é o que Ele vai fazer em nosso meio. Mas para isso eu preciso reconhecer e saber que a minha forma que eu estou andando, que eu estou agindo, não está do agrado de Deus. Deus tem milagre para as nossas vidas. Deus tem aquilo que nós precisamos. Deus tem a resposta que você veio buscar nesta noite. Deus tem aquela provisão que você veio buscar nesta noite. Mas o que você tem hoje para oferecer a Ele? O que você tem hoje para oferecer a Ele? O que você tem hoje para confessar a Ele? Para que Ele possa ter misericórdia e vir agir na sua causa, e vir agir na sua vida, e você ser uma pessoa vitoriosa, uma pessoa transformada, uma pessoa nova, renovada, uma pessoa cheia do favor e da graça de Deus sobre a sua vida. E Jesus ali continuou falando. E a preocupação dos discípulos é que já estava tarde, é que já estava chegando o final do dia, e aquela multidão estava ali, e eles preocupados falam como se Jesus não sabia, como se Jesus não soubesse o que Ele ia fazer. E agora ele chega para Jesus e fala: mestre, já está tarde. Já está tarde, e nós não temos nada aqui para dar para esta multidão. Onde vamos comprar comida aqui para poder saciar toda esta multidão? Nós não temos nada aqui para oferecer para eles. Despede eles, para que eles vão pelas aldeias e comprem comida para si. Despede eles. Jesus então fala: não tem nada, vocês mesmos dão para eles de comer, mas nós não temos nada, a não ser 5 pãezinhos e 2 peixes. Então tem. Às vezes a gente quer coisas grandes, a gente quer oferecer coisas grandes. Não, é o que você tem, é o que você tem. O pouco que você acha que está na sua mão, na sua mão realmente é pouco. Mas se você colocar nas mãos de Deus, irmão, se você colocar o seu pouco nas mãos de Deus, Deus vai fazer milagre. Com esse pouco que você tem nas mãos, você vai alimentar multidões. Com o seu pouco nas mãos de Deus, você vai fazer grandes coisas para Deus.
É só você colocar nas mãos de Deus. E a Bíblia diz que eles falaram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: então traz aqui para mim os 5 pães e os 2 peixes. Pede para a multidão sentar. Já pensou eu lá vendo 5.000 pessoas? E Jesus pega agora 5 pães, 2 peixes, e manda aquela multidão sentar ali na relva. E Jesus pega agora esses 5 peixes, esses 2 pães, 5 pães, esses 2 peixes, e levanta para o céu e dá graça. É por isso que você tem que ser grato. É por isso que nós temos que ser grato a Deus por tudo que temos, porque tudo aquilo que nós temos é abençoado. Tudo aquilo que nós temos é Deus que deu, e é Deus que cuida, e é Deus que prospera, é Deus que multiplica. Por isso que eu e você temos que ser fiel nas nossas ofertas, nos nossos dízimos, para que tudo vai bem conosco. Para que tudo vai bem. E a Bíblia diz que Jesus agora, dando graça para o pão e dando graça para o peixe, partiu e deu para os discípulos distribuir para a multidão. E os discípulos distribuíram todo, e todos saciaram, e todos comeram. E a Bíblia diz que sobrou. Com Deus há sobra. Com Deus a gente come até fartar. Com Deus a gente come, porque nós já comemos mesmo, né? Os crentes já comem mesmo. A gente se alimenta bem, a gente fica satisfeito, e ainda sobra para continuar abençoando as pessoas. E a Bíblia diz que sobraram 12 cestos cheios de pão. 12 cestos sobraram. Para quem disse que não havia nada ali, Deus multiplicou. É o que Deus vai fazer com o seu salário. É o que Deus vai fazer com as suas finanças. Coloca nas mãos de Deus. Você hoje está trabalhando no McDonald's, amanhã você vai fazer parte, você vai ter 50% desse McDonald's. Hoje você está ali limpando a empresa, amanhã você vai ser um dos donos dessa empresa. Hoje você está trabalhando de ajudante, amanhã você vai ser encarregado, vai ser o patrão, vai ser um grande empresário. Aleluia, oh glória, aleluia, oh glória, rabaço, amada sob a raça, oh glória, aleluia, oh glória, aleluia. Eu sinto Ele aqui, aramaço, rabadácia, oh glória. Esse é o Deus que multiplica. Você acha que Deus não está vendo o que você está passando? Você acha que Deus não está vendo e não sabe o que você precisa? Ele sabe. Fala com Ele. A Bíblia diz que é para você entrar no seu quarto e fechar a porta e falar com Ele. E Ele vai responder. Ele vai agir. Ele vai mover. Ele vai entregar aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Ele é fiel. Não é você ser forte, se preocupar em ser forte, mas que nós nos preocupamos em ser fiel a Ele. Ser fiel. Não fica preocupado em ser forte, eu preciso ser forte. Não, se preocupa em ser fiel. Seja fiel ao Senhor, que tudo Ele fará. Seja fiel ao Senhor, que tudo Ele fará. A Bíblia diz em Crônicas 7,14: se o meu povo se humilhar, se orar, se arrepender e se chegar a mim, eu vou ter que levantar do trono para abençoar. Eu vou levantar. Se o meu povo, que se chama
pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, se chegar a mim, eu vou levantar do meu trono para poder agir na sua causa, para poder agir nessa situação que você acha que não tem mais jeito. Para Deus tem sim. Se o advogado disse que a causa está perdida, nós temos um advogado dos advogados. Não, agora não tem mais jeito, não há mais documentação. Verdade. Mas quem foi que disse? Foi o advogado. Mas o que o advogado do advogado falou? O que ele falou? Ele tem a última palavra. Ele tem a última palavra. Alguém disse para mim: olha, eu preciso de um trabalho. Vai lá naquela empresa. Não, mas eu já fui. Vai lá naquela empresa e disse que você precisa trabalhar, que você não está perguntando se tem vaga, você fala que precisa trabalhar. E ele foi por 2 vezes, e na terceira ele voltou, ele disse que não vai, volta, e ele voltou e ficou trabalhando. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus verdadeiro, é o Deus que tem o controle de todas as coisas, é o Deus que trabalha. Enquanto nós descansamos, enquanto nós dormimos, o Senhor está trabalhando por você. O Senhor está trabalhando, o Senhor está agindo na sua causa. Quem sabe o médico disse que não tem cura. O médico falou que não tem cura. Eu vou profetizar. Eu tenho uma revelação de Deus aqui nesta hora. Eu tenho uma revelação de Deus. Satanás perdeu. Jesus chegou primeiro. Ele está falando para você que não tem jeito. Satanás está falando para você que não tem jeito. Ele perdeu. Jesus chegou primeiro. Ele está falando que o jeito que tem é você tirar a sua vida. É mentira. Tem jeito. Jesus pega o que não presta. Jesus pega aquilo que está no lixo, que não presta para nada, e coloca no luxo. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você serve. O Senhor Jesus, Ele só pega o que não presta. Ele só pega aquilo que não tem mais jeito, que a sociedade já rejeitou, não acredita. Ele vai lá e pega e exalta. É diferente do diabo. O diabo só procura coisa boa, coisa pronta. Não, Deus não. Por isso que eu estou aqui, porque eu não servia para nada. Aí Jesus me pegou e me colocou aqui, falando para a noiva dele, falando para a noiva, para a menina dos olhos dele. Ô irmão, isso é privilégio, irmão. Isso é um privilégio muito grande. Mas eu não esqueci. É mentira. Não dá ouvido a Satanás. Ele quer tirar a sua vida. Ele quer te convencer para que você se suicida, para que esse problema termine. É mentira dele. 4 anos atrás, lá na França, tinha uma nuvem de demônio do suicídio rondando por lá. Todos os dias tinha notícia de suicídio. E esse demônio está rondando aqui em Portugal. Nesta noite, nós repreendemos ele em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se coloca de pé. Se coloca de pé em nome de Jesus. Nós repreendemos esse demônio do suicídio, esse demônio da morte. Ele não tem poder sobre a sua vida. Nós repreendemos ele em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Satanás. Em nome de Jesus, Satanás. Esta igreja é de Cristo. Esta igreja está lavada pelo sangue de Jesus. Você não tem vez. Você está repreendido. Você está repreendido. Nós repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Orabaixo e abaixo, andarabácia. Orabando subicácia, arabarrácia. Aleluia. Jesus disse que ele veio para dar vida e vida com abundância. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Aleluia. Nós somos mais do que vencedor
por Cristo Jesus. Nós somos a maioria com Cristo. Com o Senhor nós podemos todas as coisas. Nesta noite, se você chegou aqui triste, se você chegou aqui abatido, se você chegou aqui sem força, sem esperança, pensando em desistir, pensando em parar, há esperança para você. Há uma saída com Cristo para você. Há uma porta aberta nesta noite para você. Há uma saída para você nesta noite. É mentira do adversário que você não pode. É mentira do inimigo que você não vai vencer. É mentira, você pode, com Cristo você pode. Com o Senhor nós podemos, com Ele nós saltamos muralhas. Aleluia! O mundo não entende a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa confiança, eles não entendem, porque eles não conhecem o Deus que eu e você servimos. Ele não conhece. O mundo está em crise, mas a igreja está em Cristo. 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 Aleluia! Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar. Não é fácil, mas ele disse que não era fácil. Ele falou, no mundo vocês vão ter aflição. Não vai ser fácil, mas tem bom ânimo. Porque eu venci. E vocês são mais do que vencedor. É o que Jesus falou, irmão. Nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedor. Aleluia. E eu quero fazer um convite nesta noite. Eu quero fazer uma pergunta nesta noite. Se há em nosso meio alguém que ainda não teve essa experiência de andar com Jesus, de desfrutar de tudo isso que Deus tem para a sua vida, dê um sinal com a sua mão. Você que nunca entregou a sua vida para o Senhor cuidar, para o Senhor dirigir, para o Senhor direcionar, tomar conta, ser o Senhor da sua vida. Você que nunca se entregou a Ele, dê um sinal com a sua mão. Se não há ninguém, todos aqui são conhecedores da palavra de Deus. Há alguém em nosso meio que já teve essa experiência com Deus, que já caminhou com o Senhor e se encontra fraco, se encontra sem força, se encontra pensando em parar, desanimado, achando que não vai conseguir. Dá um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Tem ali uma mão levantada. É mentira do inimigo que você não vai vencer. É mentira dele que você vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você vai continuar. Você vai falar para ele que você voltou de onde você não deveria ter saído. Orabácia, Madassubias. Aleluia. Tem mais alguém que tem parado nesta caminhada, que tem desistido? Tem mais alguém em nosso meio que quer voltar, que quer iniciar novamente uma caminhada com Cristo? Vem aqui para frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar, a igreja quer orar, todos de olhos fechados, clamando, pedindo para que o Senhor quebre as correntes, para que o Senhor quebre os laços, as amarras de Satanás. Seja quebrado nesta noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem mais alguém? Oh glória. Urabaço e amando sob a radassa. Urabaço e calabaço e amarrandaça. Oh glória. Oramando sob a camandaça. Eu quero orar por alguém nesta noite. Eu quero orar por alguém nesta noite que já há tempo que vem lutando para não ir no médico para fazer um exame. Tamanha soubia. Eu quero orar por você nesta noite. Você que tenha tempo, que está relutando para não ir no médico.
para não fazer este exame, porque você temia o resultado. E você foi, e o resultado não foi favorável. Arabaia, sonda, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Se você tiver coragem, você vem aqui. É você e Deus. Arabaia, súbia. Oh, glória. Se você quiser, o médico dos médicos está aqui. O médico dos médicos está aqui. Alaia, súbia. O médico dos médicos está aqui. Se você quer vir, vem aqui, nós vamos orar por você. E você vai sair daqui curado em nome de Jesus. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Que suba-te o bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu glória. posso Oh, dar. aleluia. Receba a mais intensa adoração. Que suba-te o bom perfume. Pai, aqui está a sua filha, Deus. Pai, que ouviu a tua palavra e entendeu a tua palavra e está aqui regressando para o aprisco. Pai querido, toma a tua filha nas tuas mãos, sê com ela, dá força, dá graça, Senhor, sustenta ela, Pai, visita a sua casa, visita a sua família, Pai, repreenda tudo aquilo, Pai, que queira impedir, que queira atrapalhar a caminhada da tua serva. Pai, seja com ela, Pai, fortalece, Pai, dá força e graça. Nós oramos no nome de Jesus. E no nome de Jesus, Pai, nós agradecemos. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, glória. Deus abençoe a todos. Glória a Jesus. Receba tu. Glória a Deus. Será que você pode glorificar o nome do Senhor Jesus nessa noite? Eu queria que toda a igreja fizesse uma oração comigo, a irmã também que está aqui na frente, repetisse comigo: Senhor Jesus, diga em voz alta: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a tua palavra e a tua palavra mudou o meu ser e continuará mudando a minha vida. Senhor Jesus, nessa noite eu volto para os teus caminhos, me perdoa pelos meus pecados. Senhor Jesus, me perdoa por todos atos, obras ou pensamentos. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero morar com o Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. E a palavra do Senhor, minha querida, diz que há uma festa no céu, e a gente quer fazer uma festa aqui também para você. Quando uma vida reconhece e volta para os caminhos do Senhor, há uma festa lá no céu. E há também uma festa aqui, você agora vai ter uma igreja para caminhar com você. Amém? E eu vou contar de 1 até 3. 1, 2, 3. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido
Será que você pode aplaudir o nome poderoso do Senhor? Será que você pode misturar suas palmas com glória a Deus, com aleluia? Jesus está na casa, há salvação na casa, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus! Toca nessa pessoa que está do seu lado, diz a ela assim: olha, próxima quarta eu te espero. Não, fala. Agora diz a ela assim: não só você, traz mais um. Diga a ela assim: melhor, domingo eu te espero no culto da melhor idade, para você contar o milagre que vai acontecer ainda essa semana na tua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Quantos receberam do Senhor Jesus nessa noite? Glória a Deus. Estenda suas mãos como quem recebe, vamos orar. Pai, nós te damos graça por esse culto, nós te damos graça pela tua presença, nós te damos graça, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor se faz presente no nosso meio. Pai, nos leva em paz para as nossas casas, nos dá uma continuação de semana abençoada, nos livra, Espírito Santo de Deus, de toda e qualquer mal, Senhor, de qualquer seta. Pai, nós já oramos por todos os cultos no final de semana, Pai, que a Tua glória seja ainda mais real como foi nessa noite. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Vá com Deus, Deus abençoe você. Você de casa, Deus abençoe a sua vida. Partilhe esse culto, partilhe essa palavra para abençoar ainda mais pessoas. Esperamos aqui no próximo Culto Fé e nas nossas próximas programações online, tá bem? Deus abençoe você e a sua casa. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve.